Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Exposto Podcast, um espaço aberto para todo advogado que busca diálogo e desenvolvimento da sua carreira. Pegue seu café e vem bater esse papo conosco. Eu sou Lívia Delgado. E eu sou Natália Cariello e hoje estamos aqui para conversar sobre a necessidade de recalcularmos nossa rota profissional, a fim de buscarmos crescimento, aprimoramento ou mesmo um novo patamar. E para isso mesmo é importante ficarmos antenados e conectados a profissionais que já percorreram essa jornada, porque certamente eles têm muito a nos dizer. Para esse super bate-papo e construção, convidamos hoje o Dr. Renato Porto, advogado há 27 anos, doutor em Direito e professor há 24 anos. Ai, obrigado. Seja Todo muito bobo aqui bem-vindo. agora. Obrigado. Para chegar até aqui, nos seus 27 anos de atuação, você já recalculou a sua rota muitas vezes? Eu acho que é o seguinte, eu vinha desenvolvendo... Primeiro, obrigado por poder estar aqui, obrigado por poder fazer parte desse grupo tão seleto de pessoas que estão em casa, de repente assistindo isso aqui e falando como é que eu posso melhorar a minha vida pessoal e profissional. Sim, já recalculei várias vezes, te respondendo diretamente, e é interessante que é o seguinte, eu já vinha trabalhando, advogando, dando aula há muitos anos, e eu tenho 50 anos de idade. E até o dia 18 de agosto de 2018, eu tive um nível de crescimento profissional. Até que no dia 18 de agosto de 2018, acho até que é meio cabalístico esse negócio, né? 18, abriu um portal aí. Abriu. Nessa data, eu resolvi recalcular e minha vida mudou. Mas o que te levou a essa escolha, a essa decisão? Isso, porque olha só, muito se ensina na faculdade sobre o aspecto técnico, mas eu tenho certeza que o sucesso profissional, em qualquer profissão que seja, esse sucesso ele passa muito pelo teu conhecimento pessoal e não meramente profissional. E em 2018, eu resolvi cuidar muito de mim, olhando para dentro e respondendo aquela pergunta que todo mundo que está assistindo deveria estar se fazendo nesse momento. Onde é que você quer chegar daqui a 3 anos? Onde eu quero estar, né? Onde é que você quer estar? Ou também, assim, às vezes eu me pego pensando nisso, né? E também já tenho uma certa maturidade para dizer isso. O que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Né? O que me motiva? O que não é só pelo dinheiro, não é só por uma questão financeira. E eu acho que isso traz o autoconhecimento, quando você mergulha mais profundamente, né? Eu cheguei até esse momento que você está expondo. Olha, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero ir? E eu não estava conseguindo respostas. Até a hora que eu respondi uma pergunta que vem antes dessa, que é quem eu sou. Quando você identifica quem você é muito mais fácil você estabelecer qualquer outro passo na sua vida profissional. Renato, para não ficar muito papo de coach aqui, muito teórico, fala na prática como é que isso aqui funciona. Eu quero ver isso aqui funcionando. Por exemplo, na advocacia, você tem 2 grandes perfis. Você tem uma pessoa você tem um tipo de inteligência que a gente chama de inteligência ativa. E existe uma outra inteligência que a gente chama de inteligência passiva. E eu queria perguntar até para vocês, né? Que tipo de inteligência vocês têm? Deixa eu expor como é que é cada uma delas para que o pessoal vá acompanhando e fale, poxa, e vai respondendo em casa também. O que é inteligência passiva? Você é inteligente, mas você é aquela pessoa introspecta, ligada à pesquisa. É aquela pessoa que, às vezes, vai fazer uma petição, gosta de sentar no computador, pegar o café e fazer a melhor petição calmamente. Isso é um inteligente passivo. Essa pessoa é teu chefe de Estado, essa pessoa é teu conselheiro, é tua conselheira, é a pessoa que está mais próxima, mas ela é mais voltada para elementos internos. E existe um outro tipo de profissional do direito que ele aí já é uma bomba de emoções. Ele quer falar, ele quer fazer, ele quer acontecer, não sei o que. Microfone por aí. Acredito que estamos diante de alguns elementos desses. E aí o que vai acontecer? Imagina se profissionalmente, a gente nem escolheu ainda a área do direito, não escolheu o nicho, não escolheu nada. Certo. Se antes de você escolher a área, você perguntar assim, eu sou mais introspecto, tenho essa inteligência passiva, ou eu estou mais para o mundo aí, eu tenho essa inteligência ativa. Renato, eu ainda estou com uma dificuldade para saber quem eu sou. Aí eu pergunto para você, você é um advogado, é uma advogada que gosta de olhar nos olhos do cliente e dar preço?
Se você chega para o cliente e fala assim, olha, são 30 mil reais, e fica olhando para os olhos dele, você faz isso bem Não. ou isso dói? Tem dificuldade de dar De preço? falar sobre preço, Também. E falar você? sobre valor. Também tem a cobrar. dificuldade do preço Também. e tudo mais? Então, talvez vocês sejam, talvez, porque cada ser humano é diferente, a gente precisa fazer mais algumas perguntas, mas talvez vocês sejam inteligentes, mas na modalidade passiva. Ah, Renato, se eu não fizer essa pergunta antes, o que pode acontecer? Você pode confundir o direito e, de repente, abandonar a profissão, imaginando que você não está na carreira certa, quando simplesmente você está na carreira certa fazendo a coisa Era errada. errado. Então, pensa, aquele que tem a inteligência passiva, ele faz a petição, ele constrói, ele cuida do aspecto administrativo do escritório, ele faz todo o pensamento, ele faz a coisa acontecer. Já o inteligente ativo, ele gosta de fazer audiência, ele gosta de despachar processo, ele gosta de ir para a rua, gosta de dar preço. E aí, se você é o inteligente ativo e você se vê preso dentro do escritório, tendo que peticionar e cuidar de impossível. prazo, você vai morrer. Agora, se você é um inteligente passivo, que você faz isso muito bem, e você está tendo que ir para a rua para gritar, para fazer, para acontecer, fazer vídeo em rede social, você está no lugar errado. É claro que o ser humano ele é muito mais rico do que essas duas definições. Às vezes a gente acaba... A gente Se acaba adapta. também aprendendo a fazer um pouco de cada uma dessas coisas. Mas assim, O treinamento, talvez. essa caneca, ela foi feita para você botar água, café. E você já viu como é que bota bem? Se eu colocar aqui o café, vai ficar legal, cara. Agora, se eu colocar naquele copinho de papel de feira... Você lembra que botava o caldo de cana, né? Lembro, não. Não, né? Não lembro. Se você colocar o cafezinho ali, eu já estou sentindo a gotinha escorrendo no meu dedo aqui embaixo. Você já viu como é que a faca Como corta a gente bem? é sensorial também, né? Isso, né? Você sentiu? Senti. Né? Sentiu até melecar um pouquinho caindo aqui na minha frente. O gosto é diferente também. E você já viu como é que a tesoura corta legal? Agora, se eu botar o copo para cortar a tesoura, para cortar o papel, e se eu colocar a tesoura para servir o cafezinho? Quando a gente começa a falar sobre isso, você vai vendo que é aquela força infinita, né? Quando você descobre qual é a tua, ou você faz aquilo que Deus te fez para fazer e tudo acontece mais fácil, ou você tem a capacidade, o ser humano tem o livre-arbítrio, que ele tem a capacidade de construir. Só que, na primeira hipótese, sai de forma mais fluida. E na segunda, pode sair construída? Pode, mas não é tão fluido. Então, eu acho que essa primeira pergunta, quando você fala quem é você, tudo faz todo sentido. Gente, que sensacional. Porque a gente fica pensando assim, não, por que eu nasci para fazer? Ajudar as pessoas, trazer a paz na terra. Não, cala a boca, peraí. Às vezes você nasceu para dar coisa mais ombro simples. para alguém, para fazer pessoas sorrirem, sabe? No dia que eu descobri, a minha praia é falar, não é escrever, eu abdiquei, eu abri mão da escrita, eu fiz cursos de como escrever. Eu fiz tudo que você pudesse imaginar, que você podia imaginar, mas saía sofrido. Naquele dia, eu ganhei as redes sociais, eu ganhei a internet, eu ganhei as câmeras, porque como Deus me fez para poder falar, eu já me sentia muito bem na sala de aula, eu me sentia muito bem no meu escritório de advocacia quando eu ia fazer audiência, quando eu ia despachar com o juiz, quando eu ia fazer uma sustentação oral. Então, eu falei com o meu sócio, eu chamei meu sócio para conversar e falei, olha, dentro da advocacia, o que você prefere fazer? Ele, Renato, está dentro do escritório. Eu prefiro estar na rua. Então, vamos fazer uma coisa? A partir de hoje, ele falou assim, brincou para mim, eu vou cozinhar e você vai caçar. É isso, Você vai uniram caçar. forças. E eu vivo uma jornada também, né? Eu acho que eu cheguei aqui nessa jornada de autoconhecimento e de busca. Acho até que seria possível dizer que este autoconhecimento, essa busca por sua individualidade, vai te permitir e trazer instrumento para fazer as suas escolhas. Mas não as escolhas que você julga que você precisa se encaixar. Eu preciso ser daquele jeito, eu preciso virar blogueira, preciso fazer uma foto, preciso ter um estereótipo X, Y, Z, usar roupa da marca tal. E existem pessoas que não querem, não desejam, né? E aí, falando dos advogados, né? E aí, quando você se percebe, entende quem você quer ser e quem você é
essas escolhas não são mais penosas. Aquela situação, preciso fazer, tenho que postar. Existem pessoas que simplesmente odeiam falar em público. Você já parou para perceber que as roupas da Madonna só ficam bonitas nela? As da Xuxa Concordo também. integralmente. Entendeu? O MC Hammer, você lembra do MC Hammer? Aquela calça saruel horrorosa. Aí tu tá andando aqui no cotidiano, velho. Aí você tá andando pela rua e vê um cara... Olha aqui, deixa eu mandar a real. Tu tá me assistindo agora, bonitão, e tu saiu no final de semana com aquela calça Maria Mijona aqui embaixo, tu deu um tapa no cabelo, botou aquela roupa apertadinha, tu já tá fora do peso, o cabelo já não tá aquela coisa toda, e botou as calças saruel e aquele sapatinho que às vezes é uma bota, não é bacana. Você tá precisando de alguém, fala, não é bonito, não é legal. Isso é legal no MC Hammer. Aquela bota até aqui, a cintura é só na Xuxa e na Madonna. Você não é a Xuxa, você tá precisando de alguém pra falar isso pra você. Conhecimento Pois nesse é, cara. momento. Pô, a minha mulher, ela tem uma irmã gêmea. E é impressionante como é que as duas se vestem absolutamente diferente. E são gêmeas, sabe? E aí você fala assim, a roupa que dá certo numa vai dar... Não, porque a alma é diferente. Personalidade. A personalidade, você, sabe, você exala aquilo. E aproveitando esse gancho, claro que a gente foi ver com detalhes, assim, com olhos de ver o Instagram, você diz lá uma frase do prestador de serviço, né? Que o fornecedor se preocupa com a embalagem. E, às vezes, o prestador de serviço precisa também enxergar essa embalagem, mas mantendo a sua essência, que é isso. Exatamente. Não adianta você, de repente, eu sou uma mulher que eu adoro salto, mas se não fosse o caso, se eu chegasse aqui para esse bate-papo com uma roupa totalmente desconexa à minha realidade, gente, provavelmente eu não conseguiria falar com vocês. Pois é. De maneira à vontade. É não dá para me encaixar num batom mega. Acho lindo. Posso contar uma coisa pro pessoal? Claro. Um segredo aqui de bastidor. Agora. Quando a gente estava para começar aqui o podcast, eu olhei nessas mulheres estão muito bem arrumadas, né? Aí eu olhei assim e ela ia começar a falar. E começar a falar nunca é fácil. Agora que já foi? Já foi. Tá mole, né? Aí eu falei assim, você se sente melhor como? Calçando o seu sapato ou com os pés no chão? E qual foi a minha resposta? Você falou com o meu sapato. Claro. Não parece que dá mais segurança? Com certeza. Entende? Já tem gente que vai se sentir melhor com o pé no chão. O que eu estava querendo conversar contigo e passar? Como é que você se sente mais à vontade? Quem é você de verdade? Você é a pessoa de salto? Que use. Entende? Com isso, você tem tranquilidade e tudo fica muito mais fácil na vida. Então, vamos lá. Essa segunda pergunta ela é muito importante. Então, vamos fazer um passo a passo aqui, porque eu tenho certeza que a gente tem um começo, meio e fim para ter um sucesso profissional. Tenho certeza disso. Só que a primeira parte, quem é você? Porque não adianta de nada a gente ir para a segunda etapa e eu responder assim, olha, eu vou me especializar em direito do trabalho. Ok, legal. Mas você vai fazer o que quando estiver advogando em direito do trabalho? Ah, tá bom. Aí você entra no terceiro momento, que é como você se comunica com o seu público, e aí você já vai fazer outras perguntas, porque, veja, você se encontrou, maravilhoso. Nossa, achei a minha área em congruência com quem eu sou. Uau! Casamento perfeito. Agora eu tenho que ser visto. Olha, se você olhar para esse telefone, o Jobs, quando pensou nesse monolítico aqui, quando ele pensou nesse negócio, você não tem ideia de quantas pessoas estão por trás desse design do produto. Sabe? A sua roupa, olha, design de moda. Por trás da venda de um produto, olha esse copo, como ele é sextavado, como é que ele é bonito. Você tem milhares de pessoas pensando na forma do produto. E aí, você é um vendedor de serviços, você não é um vendedor de produtos. E o que pode acontecer? Você pode desvender o seu trabalho. Imagine que você trabalhe com direito previdenciário. Uhum. A pessoa que você vai atingir, você sendo um advogado, uma advogada de direito previdenciário, é uma pessoa mais jovem ou mais velha? Mais velha, claro. Necessariamente tem que ser mais velha. Ela normalmente enxerga bem ou já está ficando um pouquinho com a vista cansada? Já tá lá mais cansadinha. Já começa a dar aquela, né? O papel fica mais O longe. braço fica curto, né? O braço vai ficando curto. Diria isso. Né? O braço está ficando curto. E me diz uma coisa, então, essa pessoa que é mais velha, ela normalmente gosta de ser atendida presencialmente ou por Zoom?
Provavelmente presencialmente. Bom, então você está dizendo para mim que uma pessoa que tem acima de 50 anos, que de repente já está com uma vista cansada, que gosta de sentar contigo e falar presencialmente, é o perfil do cliente que você quer atingir. Aí você atende por Zoom, dá o contrato dela com letra tamanho número 12 PDF. e Manda assinar de forma eletrônica e ela não resolve sabe nem fazer como um começa. post aberto no Instagram. Instagram não é a rede de quem tem mais de 50, é o Facebook. E dependendo daquilo que você vai falar e a forma e o tamanho da letra e tudo mais, você não vai atingir aquela pessoa. Então, pensar no design de serviço é pensar primeiro em quem você é e o cliente que você quer atingir. A comunicação, que é o terceiro passo, vai ser um resultado da primeira etapa somada à segunda, porque senão você vai se comunicar de forma a não se comunicar. Aquele silêncio ensurdecedor vai se apresentar. Eu acho, assim, me encanta muito, tem me encantado muito nessa minha jornada de aprimoramento, de crescimento, de me estabelecer como advogada, que a minha trajetória inicial não foi na advocacia. Olha, estamos aqui conversando sobre isso e não falamos em nenhum momento sobre o direito em si, sobre outras ferramentas que hoje se tornaram imprescindíveis. Não há mais espaço para o advogado, e principalmente aquele que acaba de se formar, não olhar ao redor, não olhar para o seu horizonte, para novas perspectivas, pensar sim na imagem, mas na autoimagem também, como ele se enxerga, até para entender o valor do seu trabalho, qual local lhe cabe, qual local não lhe cabe. E o autoconhecimento traz isso, dizer não, saber quais oportunidades se encaixam ao seu perfil ou não se encaixam, quais são partes de uma trajetória, mas serão partes da trajetória e não a sua própria trajetória. São sutilezas que precisam ser ditas para que aquelas pessoas que buscam, assim como nós buscamos, né, não se sintam, de repente, sozinhas ou desconectadas, né? Que você abre Instagram, todo mundo feliz, todo mundo super bem sucedido, ninguém tem problema, e você, de repente, naquele conflito ainda, nessa busca. E esse assunto traz isso, a realidade, essa discussão, essas possibilidades e esse olhar para si. Quem eu sou, onde eu quero estar e o que eu quero fazer. O advogado que não observar isso morrerá. Gostou desse corte? Gostou desse corte? Olha, o advogado que não observar isso morrerá. Por quê? Lentamente. As nossas, agoniando. cerca de 80% das profissões que a gente conhece hoje, pode gravar, hein? Pega a data de hoje, elas vão acabar nos próximos 5 anos. Isso é impactante ainda para mim, gente. 5 anos. Mais de 80% verdade. das profissões. E quem foi que me contou isso? Foi o Djavan. Aí você fala, nossa, você conhece o Djavan? Conheço, eu trabalhei no tribunal aqui. Eu trabalho no tribunal, né, do outro lado da rua, porque a gente está no centro do Rio de Janeiro gravando isso. E tem um cara que vende cafezinho aqui no tribunal, que ele tem o cabelo de molinha, e todo mundo só chama ele de Djavan. Então foi o Djavan que me ensinou isso, né? Eu estava passando um dia no tribunal e eu lembro que quando começou o processo eletrônico, foi minguando o número de advogados no fórum. Se você passear hoje no fórum, você quer se esconder do advogado, vai para o fórum. Né? Porque com balcão digital, né? Balcão virtual. A possibilidade, às vezes, de você despachar com o próprio juiz, online, agendando o horário. Pô, cara, meu escritório ele fica na Barra da Tijuca. O fórum aqui do centro, eu levo 1 hora para poder vir. E isso eu tô sendo bonzinho pra caramba. Isso, 1 hora legal. Tô sendo bonzinho pra caramba. Mais 1 hora para voltar, são 2 horas de trânsito e tudo mais. A gente trabalha à distância. E o Djavan, um dia eu encontrei com ele, aí falei assim, e aí, Djavan, como é que tá o negócio? Também pode cortar essa assim, ó. Eu falei com o Djavan e ele me disse, né? Também legal. Aí eu falei, e aí, Djavan, como é que você tá, cara? Aí ele falou assim, tô mal. Aí eu falei, por quê? Porque eu não tenho cliente. Eu falei, por quê? Não tem mais ninguém. Doutor Renato, o que movimentava o tribunal eram os advogados. Com o processo eletrônico, os advogados sumiram do fórum. A gente tinha um lugar, tinha um Cervantes aqui dentro do fórum, chamava Edílio, que era um cara que vendia sanduíche ali dentro. Todo mundo ia no balcão lá comprar o sanduíche do Edílio. Ele fechou. Quando o Djavan falou aquilo para mim, eu fiquei pensando assim, cara, mudou. A advocacia mudou. E se você não estiver muito atento àquilo que está acontecendo, de repente passa na tua frente e acontece contigo
o que aconteceu com o Djavan, que está acontecendo com o Djavan e com o Edílio. O seu negócio vai quebrar. Então, quando eu digo para você que se você não tiver muito perceptiva a tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, você vai ficar para trás. E, Renato, como é que eu não deixo a onda passar? Primeiro passo, olha para dentro e pergunta quem você é. Por quê? A inteligência artificial, eu tenho estudado muito, estou terminando um livro agora de inteligência artificial. Somos apaixonados por esse assunto. Eu estou concluindo agora um livro de inteligência artificial, porque eu aprendi que assim como nós conversamos de uma forma que eu consigo transmitir melhor aquilo que eu quero dizer, quando eu falo de um jeito para você, eu tenho certeza que a inteligência artificial acontece da mesma forma. Né? Então, pensa aqui comigo. Se eu viro para a inteligência artificial e falo assim, eu sou médico e gostaria de uma receita para melhorar a minha voz. A inteligência artificial vai trabalhar de um jeito. Se eu falar, eu sou advogado, palestrante e Deu outra coisa, mudou. deu outro elemento. Da mesma forma que você, para conversar com um ser humano, você tem que saber o que falar, com as máquinas vai acontecer igualzinho. E eu estou traçando um DNA de como conversar com seres humanos e máquinas. Renato, por que você está falando isso? Porque o dia que eu comecei a olhar para dentro, entender como é que eu funciono, para depois começar a olhar para fora, na hora da inteligência artificial, que vai acabar com 80% das profissões e tudo mais, como eu tenho a minha essência, nenhuma máquina vai conseguir segurar o Renato pela mão e falar, eu estou contigo, eu vou contigo até o final desse processo. A única coisa que vai fazer o advogado, a advogada, esses dois sobreviverem a esse novo mundo digital vai ser a capacidade de estabelecer conexões pessoais com o interlocutor. Todos os outros serão substituídos. Então, o advogado que não se adaptar às novas relações, e que relações são essas? Qual é a forma de você dialogar com o próximo, com o teu cliente? É se aproximando de quem ele é. Relações interpessoais. A pandemia afastou as pessoas. Quem souber aproximar vai fazer a diferença. Nunca se vendeu tanta consulta em psicólogo. É interessante, A psicologia, né? ela está bombando. Porque ela, numa medida, então, ela afasta, e em outra medida, ela aproxima. Exatamente. É um movimento pendular. Exatamente. É um movimento pendular. Sempre você vai para um lado, afasta, depois você vai aproximar demais até você chegar. Essa é a história da humanidade, inclusive. Eu tenho dito até em alguns episódios, a gente volta e meia, a gente permeia a inteligência artificial, porque não tem como fugir ao assunto. A gente costuma dizer até que a inteligência artificial vai nos permitir ofertar o que a gente tem de melhor. Ou deveria termos de melhor, que é a essência. Essas relações humanas, o toque, a troca, a esperança, um processo que às vezes é perdido, se você olhar matematicamente é perdido, mas você às vezes com sangue no olho, ele tem coisa que você luta para reverter, e mesmo que você perca um processo, o cliente sabe que você esteve com ele se sentiu amparado. E quantas vezes em audiência, uma época eu atuei também como juíza leiga, só da parte de chegar ali, dialogar, conversar, ou conversar com o fornecedor numa relação de consumo, você consegue resolver aquela situação porque ela foi ouvida, porque ela se sentiu respeitada, acolhida. E enquanto a gente também olhar a inteligência artificial como uma ameaça, pouco a gente produz, porque a gente vai querer, como uma ameaça, eu quero o quê? Afastar. Não quero nem ouvir, porque isso aqui está me ameaçando. Mas se a gente mudar essa perspectiva e entender que já é uma realidade, não está por vir, já é uma realidade, precisamos entendê-la, né? Você já saiu à frente, está buscando muito mais, mas entendê-la e entender como nós vamos funcionar com ela. Quem é o cocheiro e quem é a carruagem? Pois é. É simples assim. Se você utilizar a inteligência artificial como um instrumento da tua profissão, é você que está conduzindo esse jogo. É você que está conduzindo essa dança. Se você chegar lá e mandar ela fazer a tua petição inicial, aí você está sendo conduzido por ela. E aí você terá problemas. Então, vamos lá, vamos começar a materializar isso. Renato, como é que eu começo a olhar para dentro? Como é que eu começo a olhar para dentro? Se aproxime de ciências que vão te ajudar a olhar para dentro. Então, se você fizer, por exemplo, psicologia, estudar psicologia? Não, fazer análise mesmo. Faça análise, se conheça, ponto.
Programação neurolinguística é sensacional, PNL. Coach é sensacional. Ah, mas é papo de coach. Para, filho, para. Você, quando for estudar o coach a fundo, você vai entender que se você quiser melhorar, de repente, a vida de uma outra pessoa, você primeiro faz o auto-coach, que melhora a sua. Ninguém dá o que não tem, né? Exatamente. Ninguém dá o que não tem. Exatamente, mas primeiro você tem que ter. Tem. Entende? Por isso que eu vinha 40 e tantos anos feito um navio monstruoso, descontrolado, que podia me levar para qualquer lugar. No dia 18 de agosto de 2018, quando eu fiz uma formação de coach, eu entrei psicólogo, comecei, sabe, passei a fazer um acompanhamento com uma psicóloga. Não foi uma mágica, né? Acordou aconteceu. Fui fazer programação neurolinguística, até Teta Healing, eu sou terapeuta e teta. Olhar pra dentro é comigo mesmo. Eu sou aquele marido que gosta de discutir a relação, sabe como é que é? Eu virei Coisa essa rara. pessoa que gosta de discutir a relação. Eu olhei pra dentro, me conheci. Aí falei, cara, depois de tudo, aí você fala, e o que você concluiu? Que eu nasci para falar. Olha isso. Geralmente, a tua grande potencialidade, pergunta para tua mãe que ela te diz, pro teu pai, pro teu marido, pro teu irmão, pro teu filho. O que mamãe faz bem? Cara, vai vir, eu não precisava ter feito então... coach, psicologia, nada. Aprendi aquilo, beleza. Então, a minha praia é falar. Aí, olha o essencialismo, que você falou sobre o essencialismo subliminarmente, né? Subrepeticiamente. O essencialismo. Se você faz isso bem, elimine tudo aquilo que você não faz bem. É isso. E se concentre naquilo que você é bom. Eu acho você muito é difícil. Para aprimorar uma ferramenta que já lhe é inerente. Isso. Descobrir. Aí vamos agora. São 3 fases que eu criei no meu treinamento. Você primeiro tem uma fase que a gente chama da fase da lagarta. Por quê? Você não sabe quem você é, você está espinhoso, quem é encostado. Já viu aquele professor que tu dá bom dia, ele dá 0 para todo mundo? O professor que briga, que dá esporro no aluno, ele é pouco experiente. Pode ver que os caras mais brilhantes que você conheceu, eles são muito agradáveis. Né? Exatamente. Porque a pessoa está reativa ali, está espinhosa. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é ainda. Então, no começo da profissão, fase da lagarta, fase de autoconhecimento, se você hoje está nesse momento, invista nisso. Não, Renato, eu já sei quem eu sou e eu já estou preparada para dar o segundo passo. Aí você passa para a fase da borboleta, não, do casulo. Você tem a lagarta vai para dentro do casulo, e aí o que você tem que fazer? Absorver conhecimento. Isso. Internalizar. Qualquer pessoa que virar para você e falar que está dando muito certo no direito, sem estudo, para. Então é a hora que você vai fazer uma pós-graduação. É verticalizar. É na hora que você vai absorver o conhecimento. Olha o cara lá, 33 anos, sumiu, né? Não tem uma hora que o cara some, depois... Não é isso? Ah, Renato, peraí. Então, eu primeiro descubro para que lado que eu vou. Depois que eu já sei que vou por ali, vou fazer direito do consumidor, vou fazer direito penal, vou fazer direito do trabalho, vai fazer uma pós-graduação, vai comprar todos os livros, vai estudar e vai passar uns 5 anos fazendo isso, tá? Não existe mágica. Não tem mágica, cara. Assim, eu vi uma entrevista no outro dia do Amir Klink que eu achei do cacete. Diz que a filha, né, porra, atravessou o Atlântico, veio num veleiro de 23 pés, o Sardinha. A filha dele, na hora que estava para sair, falou assim, pai, você tem dinheiro para me dar um barco? Ele falou, tenho. Você sabe me ensinar como é que eu atravesso? Sim. Você me ajuda? Ajudo. Então me dá o dinheiro? Ele falou, não. Você tem que aprender o processo. Sensacional. Então, ela tem que buscar o patrocínio, ela tem que correr, ela tem que fazer e levar um tempo para ver que isso dá trabalho e depois atravessar aquela porcaria toda, aquele espaço, estou 30 dias viajando. Então, já sei que eu vou para o Brasil, não é para o Japão. Olha como é que isso é louco. Eu primeiro olhei para dentro e vou descobrir para onde eu vou. Se eu não olhei para dentro, Alice, né, para gato, né, para onde qualquer lugar serve. Então, porra, eu sei que eu estou indo para o Brasil. Beleza. Aí eu vou absorver conhecimento. Como é que eu faço para chegar no Brasil? Que temperaturas são? O que eu vou mar precisar? que eu vou enfrentar? Quanto tempo vai durar? Primeiro, eu descobri para que lado que eu vou. Depois, eu estou comprando a mochila e equipando essa mochila. Porque, assim, se eu estou indo para São Paulo, eu tenho que levar uma quantidade de comida. Se eu estou indo para Bahia, daqui do Rio, eu tenho que levar outra quantidade de comida. Se eu estou indo para Natal, é outra quantidade de comida. Agora, se eu vou para São Paulo e levo a quantidade de comida que eu vou para chegar em Natal, eu, de repente, não chego. Simplesmente porque eu não tenho rumo. E, assim, não precisa... vamos estudar aqui o artigo. Não.
O que mudou no dia 18 de agosto de 2018 é olhar para dentro e definir, vou por aqui. Que foi falar coisas de direito do consumidor. Aí eu fui evoluindo. E que, através das minhas palavras, eu consigo entrar na vida do outro e transforme a vida do outro. Porque, olha aqui, você já viu, não sei se eu brinquei contigo dizendo isso, você já viu goiabeira comer goiaba? Mangueira comer manga? Não, a mangueira dá o fruto para o outro, a goiabeira dá o fruto para o outro e a outra pessoa se alimenta. Você só vai ter sucesso profissional o dia que você desenvolver o seu negócio ou desenvolver a sua vida de uma forma que você possa produzir para o outro um engrandecimento dele. E aí, se no final desse podcast alguém sair contaminada com algo que foi dito aqui, aí vocês atingiram o objetivo de vocês. E é muito interessante, porque desde o começo que eu pisei aqui, não se falou de dinheiro. Ah, eu estou fazendo isso para vender ou não sei. Não! Vamos transmitir o conhecimento. Esse é o primeiro foco. Se posteriormente você consegue um patrocínio, mas isso é consequência. Quando você tira o dinheiro do olho, ele escorrega para o bolso. Então, achei para onde eu vou. Depois encontrei a área. Porra, eu vou fazer um podcast. Ah, eu vou fazer direito do trabalho. Eu vou fazer direito do consumidor. Quem é o melhor? Quem é o melhor cara de podcast? Vou fazer uma mentoria com ele. Quem é o melhor de direito do trabalho? Vou estudar com ele. Quem é a melhor, não sei o quê. E dá para fazer isso? Dá. E é impressionante. E o digital aproximou as pessoas. Aproxima demais. Mais uma vez. Olha, cara, as possibilidades. Quando eu faço as minhas mentorias, tem gente que eu nunca vi presencialmente e que eu transformei a vida da pessoa. Eu acredito. Deve ser a coisa mais brilhante, né? Deve ser. Nossa, é delicioso. É delicioso. É delicioso. Eu tenho, nesses momentos, né, eu tenho alguns encontros que eu vou fazer. Eu tenho 2 encontros que eu faço por ano, um no meio do ano e outro no final do ano, em que os meus alunos vão para que eu desenvolva isso, começo, meio e fim, lagarta, casulo, e qual seria a última fase da borboleta. Por quê? Porque você primeiro se encontrou, depois absorveu o conhecimento, aí não adianta de nada você se encontrar, absorver conhecimento se você não for visto. Aí é a fase da borboleta. Como é que você faz para ser visto no direito, respeitando as regras da Ordem dos Advogados do Brasil? Tem um jeito. E nesse evento de junho e no evento de dezembro, eu ensino o começo, o meio e o fim. E lá as pessoas saem transformadas, porque elas nunca tinham parado para pensar nisso. E é muito simples, é muito simples. Claro que requer o quê? Esforço. Não é fácil, é diferente. É simples, não é fácil, é simples. Mas se você... Olha só. Eu não sei para onde vou e vou me desenvolver numa rede social. Não serve de nada. Não serve de nada. Porque dentro do design de serviços que a gente estava falando, você não vai ter o design. Por quê? Porque você não sabe para quem está falando. Exatamente. Tá falando para ninguém. Não sabe nem que público Olha, eu vou fazer aqui um vídeo de como fazer um churrasco. Impulsionou isso para quem? Para veganos. Ó, o primeiro curso que eu fiz... É o que a gente mais vê, né? É o que mais vê. Olha só. Gostei dessa. Eu já era professor, disse para você, minhas redes sociais, eu tinha umas 100 mil pessoas me seguindo, somando todas. Aí tá, não sei o quê. E no dia 18 de agosto de 2018, eu falei, vou fazer um treinamento para advogados que querem se especializar em direito do consumidor. Nenhuma venda. Com 100 mil pessoas. Nenhuma venda. Você já tinha esse número de seguidores nesse momento que você decidiu isso? Nenhuma venda. E aí, o impacto disso? E aí, eu fui gastar dinheiro. Se você quer aprender, você tem que fazer mentoria com alguém, você tem que investir. Tem que investir, o jogo é esse. Procura quem é o melhor e fala quanto é. E aí não tem preço, é investimento. Aí eu fui no maior cara de marketing digital do Brasil. Hoje sou até advogado dele. Maior. Procura só. Quem é o maior? Foi esse cara que eu fui. Me cobrou um rim. Tá bom, dei o rim. Legal. Vamos lá. Me ensinou. E, cara, num dia, me ensinou, não é falando comigo assim que nem eu e você, não. Falando para 2.000 pessoas. Mas eu sou aluno, estou atento ali ao que está sendo dito. E a primeira coisa que você tem que fazer você vai vender algo, você conhece teu público? Quem é o teu público? Aí, quando eu fui olhar... Como eu trabalhava eu dou aula na escola da magistratura, dou aula na escola da defensoria pública, nas aulas da escola do Ministério Público, todos os cursinhos preparatórios e tal, não sei o quê. Quem é o meu público? Eu não tinha feito essa pergunta. Começar do começo, né? Todo mundo era advogado, todo mundo
era do direito. Só que qual é a última coisa que um concurseiro quer? Advogar. É. Então eu tinha 100 mil pessoas Que não queria ouvir que estavam não ali. queriam o que Ouvir eu o que tinha você para estava vender. falando. Olha que coisa louca. Olha o que é vender churrasco para vegano. Dentro do direito. E eu achava que se eu tinha 100 mil pessoas me seguindo, porra, eu vou vender. E você é uma referência E eu sou dentro uma do referência. que você Pois é, faz. e não ainda era sou uma referência pessoa na como... área. É, exatamente. Aí, Parecia lógico. Seria uma consequência lógica já vender uma enxurrada. olha de só, churro. eu já tinha passado a lagarta, eu já tinha passado o casulo, já tinha mestrado, doutorado, né? E eu estava na área da divulgação. Aí o que eu fiz? Volta. E aí comecei a pensar, é fácil, eu vou fazer um curso de como fazer prova de direito do consumidor. Aí eu voltei lá ao Renato, da Lagarta. E que autoridade você tem para fazer isso? Você é concursado? Não. Então como é que você vai dar aula de como passar em concurso de direito do consumidor se tu não passou? Nem fiz. O que você faz há não sei quantos mil anos? Eu sou advogado. Você vive do quê? Direito do consumidor. Faz o quê? Especificamente isso. O que eu passei a fazer? Produzir conteúdo para advogados e advogadas que resolvessem se especializar em direito do consumidor. Olhou pra dentro, né? É. Quando eu Mas fiz enxergou isso, um pouco também ao redor. quando eu fiz né? isso, quando eu fiz isso, tudo mudou. Tudo mudou. Aí depois eu fui fazendo outras coisas também. Mas veja como, poxa, eu já sei que eu vou ser um especialista de direito do trabalho. Então sei tudo. E agora vou me prospectar, fase da borboleta. Quero ser visto para os meus clientes. Aí tá, aí eu pergunto para você, mas você quer atingir que tipo de cliente? Reclamante ou reclamado? Porque se você quer trabalhar para o reclamante, para o autor de processo do trabalho, de direito do trabalho, você tem que Uma ter um linguagem design completamente um design diferente. de serviços próprio. Com certeza. Agora, se tu vai para a empresa, para o reclamado, você tem que ter um outro. É. Então, olha aqui, imagina que você tem um escritório, mesa de granito na cobertura, que eu não sei o que toca música de fundo, garçom, para pegar o padeiro. Nem entra. Cara. O cara vai inibir. Vai inibir, Inibe. claro. Esse você já pega o empresário. Mas depende também do empresário, porque vai ter o dono da padaria que não vai querer contratar você ali. Não, de jeito nenhum. Então, quando você define o teu público e você define o seu design, não falta cliente para você. Porque é ele que passa a te buscar e não é mais você buscando ele. Quero aproveitar esse ensejo para fazer uma pergunta que eu ouvi já um pouco sobre isso, eu tenho lido alguns livros que permeiam tudo que a gente está conversando aqui, e muito se fala também em propósito, quase que de uma maneira banalizada, às vezes, em rede social. O seu propósito, ou como você acredita, ele vem durante a jornada, ou eu preciso ter um propósito definido para começar a caminhar? No dia que eu descobri meu propósito, eu tive uma crise de choro, e porque é muito simples, meu propósito é falar, hein? Olha de novo, tá na oratória. Que através da minha oratória eu consiga entrar na vida das pessoas e, assim, depois que eu aprendi que era oratória, qual era a segunda coisa mais forte que eu tinha? Eu sou um estimulador de gente. Eu sei que quando eu falo com tanta verdade que você sai... Fala mesmo. Sabe? Fala. Você sai com dor de barriga. Já viu quando você tá com dinheiro para fazer a compra e te botam na loja? Que dá aquela dor de barriga, meu Deus. Não sei nem o que eu vou fazer, né? Eu sei que eu falo bem e que eu estimulo. Então, que Deus, através da minha oratória, me colocasse na vida das pessoas para que deixassem elas estimuladas a seguir em frente. Esse é o meu propositão. Olha que coisa louca. Ele Não vem é na ganhar sua dinheiro no direito do jornada. consumidor. Ele vem no meio da jornada ou a gente no define meio. isso lá Não, ele vai atrás? sendo lapidado aos pouquinhos. Primeiro veio a oratória, depois da oratória veio, poxa, mas eu gosto de entrar na vida da pessoa e ver a transformação. Cara, eu tenho histórias. E assim, que eu poderia passar 2 podcasts aqui contando as histórias de vida de alunos meus transformados. Vou contar só uma, que é do Diogo Coelho. Se ele estiver assistindo agora, deixa um like aí. Inclusive, deixa um like aqui agora. Diogo, obrigado por você existir na minha vida, cara. Ele era um aluno
da Universidade Estácio de Sá, de um curso de pós-graduação. Eu dei aula para ele estava terminando a pós-graduação, e eu falei, velho, vem para o Recalculando, que é esse meu evento que eu faço, né? Vem para o Recalculando para a gente conversar um pouco melhor e tudo. Tá bom. E ele tinha a mesma dinâmica que a minha. Ele não era bom de escrever, mas ele era bom de falar e tal, não sei o quê. E ele era um cara que veio de uma origem muito humilde, obeso, negro, sendo subjulgado por todos os lugares que você pudesse imaginar e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, as pessoas... E ele, assim, quando começou a dar certo, ele queria contar e gritar para o mundo a vitória. E aí, a hora que você compra um carro assim, você faz isso, você faz assado. Eu falei, não, Diogo. E ele não gostava de contar essa história dele. Né, a história de superação. E aí eu falei, cara, tu precisa contar para o mundo essa tua história. Inspirar E não o só mundo, o resultado também, E né? não só o resultado, você tem que contar o processo. Você matou a charada. Você tem que contar o processo. E ele vinha se desenvolvendo profissional, já estava bem, vivendo da advocacia. Mas no dia que ele fez isso, Ele estourou. ele chegou um dia para mim chorando. Eu tenho o áudio aqui, se quiser eu boto. Ele chorando, falando assim, Renato, eu me encontrei. Eu entrei para um programa que a OAB dá, que é o tal do OAB vai à escola, um negócio desse assim. A OAB vai à escola. E ele começou a dar palestras em todos os lugares. E ele foi dar uma palestra numa comunidade carente aqui do Rio de Janeiro. Quando ele terminou, veio uma senhora e falou para ele assim, meu filho, olha, a minha neta sempre teve um sonho de ser advogada. E eu sempre falei, cala tua boca, isso não é coisa para você, não. Isso não é coisa para gente que nem a gente, a avó dizia. Muito comum. Só que agora ela quer falar uma coisa para você. Ah, o que que é? Aí a criança vira para ele e fala, olha, eu não acreditava que eu podia ser advogada, mas você me fez acreditar que eu posso. Nossa. Que lindo isso. E aí, quando ele está falando isso, o meu evento é num hotel na Barra da Tijuca. Ele está no palco falando isso. E quando ele termina, ele começa a chorar. E eu falei, Diogo, por que você está chorando? Está lembrando esse momento e tal? Ele, não, é porque eu me dei conta agora da última vez que eu entrei nesse hotel. Eu falei, como assim? A última vez que eu entrei nesse hotel, eu vim para entregar carne. Que eu tinha um Chevette com um amigo que a gente entregava carne aqui na Barra. E agora eu estou me vendo no palco principal, com o microfone na mão, com centenas de pessoas me olhando e talvez, através dessa minha história, eu transformando vidas. Que poder Porra, revolucionário. Você tá entendendo? É revolucionário. É isso. Então, você sai daquele negócio, vou cobrar 10 mil para separar fulano. Não. Não. Por que você está trabalhando no direito das famílias? Que tipo de coisa você quer atingir? Qual é o resultado? Que manga, que fruta você vai dar para as pessoas através da tua profissão? É. Então, descobri quem eu sou, absorvi todo o conhecimento do mundo para eu dar o meu melhor. E na última fase, eu tenho que saber como falar. Então, Renato, o que eu tenho que fazer nessas 3 etapas? Numa primeira etapa, é a hora que eu faria coach, contrataria um coach, contrataria um mentor, faria acompanhamento psicológico, porque todo mundo precisa olhar para dentro, sabe? Faria programação neurolinguística, qualquer ciência que me auxiliasse a entender os outros. Por quê? Porque aí eu vou ter uma grande surpresa, porque eu vou me entender. Porque na busca de entender o outro, eu me entendo. Perfeito. E é a hora que você tem o grande insight. Aí você vai para a segunda etapa. Já sei quem eu sou, deixa eu ver o conhecimento. Aí é a hora que você vai gastar dinheiro com treinamento para você ficar bom. Mestrado, doutorado, se for o caso, pós-graduação, cursos. Eu tenho um monte de coisa para falar sobre isso. Quais são os melhores caminhos, até porque eu não faria doutorado hoje. Eu vejo muitos profissionais falando isso. É porque também. assim, eu nasci professor. Eu nasci Eu para acho uma falar. missão, gente. Eu Ser nasci para profissional. falar, nasci professor, então eu tenho que ser mestre. Eu não nasci pesquisador. Faz sentido. O doutor é um pesquisador, então eu levei 2, 3 anos pesquisando. E se lembra a dificuldade para escrever uma folha? Eu não faria o doutorado hoje. Eu fiz até um aqui fora, um no exterior, outro aqui. Mas é porque achava que tinha que ser feito assim. Mas não é isso, eu não teria feito. Então, se eu tivesse alguém num podcast que falasse para mim, primeiro faz isso para depois fazer isso,
que é o olhar para dentro, porque aí é a hora que você precisa de um mentor também. Quem é o mentor? O mentor é o cara que conseguiu ter aquilo que você quer ter. É isso, a gente falou sobre isso. Ele não hoje. precisa ser nada. Ele não precisa ser, mas ele... Não. Peraí, você quer ser o quê? Eu quero Ele ser tem que estar um passo à frente de Eu mim. quero ser professor de direito. Tá bom. Quem é o melhor que eu conheço? Fulano, vem cá, me ajuda. Me ajuda. Eu quero fazer o que você faz. O que você fez? Me conta a tua história. Me diz como é que você pode me ajudar. E a humildade é outra palavra. Claro. Por conta tanto de Isso é legal. pedir ajuda, mas de reconhecer que você precisa de ajuda. Porque eu tenho a sensação, não é só uma sensação, né? Nós Deixa eu do só fechar, direito deixa eu só somos muito fechar, vaidosos, para o pessoal né? não perder. Tá, claro. Achei com o mentor isso, aquilo, aí eu vou para o último passo, que é marketing digital. É o mundo, né? É o marketing digital ou presencial. E eu posso te dizer que todo mundo pode fazer. Porque quando eu falo de marketing digital, o pessoal já pensa em gravar vídeo, né? Não é nada disso. Não é nada disso. Você tem que fazer marketing. Marketing. Renato, como assim? Você vai fazer marketing? Vai. Você pode gravar um vídeo? Pode. Você pode dar uma palestra numa associação de não sei das quantas? Pode. Pode vir falar num podcast Pode como vir o nosso. falar num podcast como o de vocês? Pode. Então, tem um jeito também de falar. Agora volta. Você estava falando da questão de olhar para dentro. A humildade e a resiliência são duas ferramentas também que permeiam esse caminho, essa busca. A humildade de pedir e de aceitar. Que eu vejo, às vezes, os profissionais do direito chegam com uma arrogância, uma certeza do conhecimento técnico, do conhecimento jurídico. E como você muito bem pontuou, o que vai estruturar e manter a nossa carreira de pé não é o conhecimento Não técnico. é o conhecimento técnico. Não adianta você ser brilhante, ser um PhD e não saber se relacionar com o seu colega ou com o seu cliente. Então, essa humildade de olhar nos olhos do outro e falar, não, eu não sei, mas eu vou buscar saber. Tem outras ferramentas, porque o direito está numa uma velocidade, uma dinâmica ímpar, né? Acho nunca vista, assim, uma dinâmica de fato enorme, acelerada. E é importante que a gente entenda que não somos capazes de absorver todos os conhecimentos em todas as áreas, em todos os ramos, e aí aceitar um mentor da melhor maneira, sem esse preconceito, sem esse ranço. Que as pessoas ainda sentem e colocam nas suas falas. Cara, é muita coisa. É muita coisa. É. Tipo assim, a gente está Acho que a gente vai ter que ter mais Olha uns só. 3 episódios. Estamos... Olha aí, corte, hein? Olha isso aqui. Estamos na época do copo cheio. Todo mundo está com o copo cheio. Todo mundo já chega transbordando. Eu acho que uma coisa que mudou minha vida é chegar com um copo vazio. Por exemplo, eu cheguei aqui para fazer esse podcast com vocês. Eu estou completamente entregue. Eu não sei nada. Tanto que quando você virou para mim e falou assim, vamos bater mais ou menos para não ter surpresa. Eu falei, eu não quero. Vamos embora. A vulnerabilidade, né? Aí já é como é que é o nome dela, meu Deus? Brené Brown. Brené Brown, isso. Brown. Arte de ser imperfeita. É Então, maravilhosa. eu entro com o copo muito vazio. Eu estou aqui para aprender, para estar junto, para conhecer, para trocar. Então, eu quero que, através da tua oratória, você trouxe para mim o conhecimento, trouxe a tua pergunta, eu vou refletir como é que eu cresço contigo nessa resposta. Então, eu estou com um copo vazio. O que eu vejo hoje é todo mundo com um copo cheio. Todo mundo tem muito a dizer, todo mundo tem muito a falar. A ensinar. Todo mundo, sabe? É isso. Quem já está com muita certeza não aprende nada. Então, em um primeiro ponto, eu entraria com o copo mais vazio. Quando eu fizesse, por exemplo, uma mentoria... E aí, vamos lá também, para ser fiel. Ninguém começou a ter restrição com mentores e não sei o quê, e coaches à toa. Não, que né? houve também um excesso, No outro dia veio um cara fazer uma mentoria comigo, Renato, eu quero ser mentor de quem está começando a profissão. Eu falei, mas tu tem 6 meses de profissão. Como é que tu quer ser mentor? Tu tem que ter autoridade daquilo que você vai falar. É verdade. E aí é só você... E não corra atrás de quem fala, corra atrás de quem faz. Com certeza. Então, eu vou te ensinar a ficar milionário através do direito. Aí o cara vai embora de ônibus. Aí você fala, ué... Peraí. Não, é porque eu não quero. Não dá. Eu quero andar ser de ônibus. feliz na minha família. Aí você separou da mulher. Eu quero... Pera lá. Então, tu quer ensinar o quê? Eu quero ensinar marketing jurídico. Quanto é que tu já ganhou com isso? Já passou de 1 milhão? Não. Então, fica quieto.
Simples assim. Ah, peraí. Eu quero ensinar você a fazer um doutorado. Já fez? Não. Então fica quieto. Então, vamos lá. Eu quero um cara que me ajude, porque eu quero ser professor de direito. Aí o cara vai sentar contigo, vai ver como é que é a tua vida e vai perguntar, peraí, vamos lá, você quer ser pesquisador? Não, esquece o doutorado. Se você fizer o doutorado, você até corre o risco de ser mandado embora por causa disso. Você quer ver uma coisa? Eu tinha pós-graduação. Aí fiz o mestrado. Todo mundo falava na minha faculdade, tem que ter o mestrado, tem que ter o mestrado. Pô, tá bom, fiz o mestrado. O mestrado me transformou como jurista, como profissional, me transformou. Aí, todo mundo tem que fazer logo o doutorado. Eu fiz o doutorado. Como eu virei um professor mais caro, me mandaram embora. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não estou reclamando. Sim, mas eu estou te leitura. dizendo que eu vivi algo que todo mundo pedia, quando você teve, você perdeu. Que você se tornou Por algo conta que não é daquilo. exatamente aquilo que você Então, precisava. se eu estivesse organizando alguém que quer dar aula, eu ia falar, faz uma pós-graduação. Por quê? Faz uma pós-graduação porque você recebe o título de especialista. E o MEC, ele permite um número de mestres e doutores e um número de especialistas. Para você entrar, entra como especialista porque você saiu baratinho ainda. E fique em mente, aí você começou a dar aula, isso que eu gosto, sentiu esse tesão, o olho brilhou? Vai para o mestrado, que aí você vai se consolidar. Aí você gosta de fazer pesquisa, escrever? Não, então não faça o doutorado. Não, gosto de fazer pesquisa, então segue. Então você contrata um mentor, você chama alguém que já viveu aquilo que você quer viver e ele fala, é por aqui. E aí você ganha tempo. Mais uma vez a troca, né? É a troca. O dia que eu completei esse ciclo, no dia 18 de agosto de 2018, eu cresci de 2018, é só contar quantos anos tem, até o ano que você vai estar assistindo esse podcast. Hoje estamos em... Só para vocês terem um referencial, estamos em novembro de 2023. 2023, são 5 anos, então. 5 anos, agosto, setembro, outubro, 3 meses. 4 meses, coloca aí. 5 anos e 4 meses. Eu consegui, em 5 anos e 4 meses, um crescimento profissional que eu, durante anos, não tinha conseguido. Eu simplesmente era um barco à deriva que não sabia para que lado que eu ia. As pessoas gostavam de mim, gostavam das minhas aulas, mas se você perguntasse para mim o que você quer da tua vida, não sei, só vim aqui dar aula. Porra, eu poderia ter o que eu tenho hoje com 30. Era só eu ter olhado para dentro. Renata, então eu vou fazer isso agora? Eu tenho que começar a fazer esse negócio agora? Não, que cada ser humano tem um tempo. É uma maturação, né? Tem uma maturação. Processo de maturação, igual o vinho. A gente tem, cada um tem um. Então, cada uva tem a sua. Qual a recomendação para quem está assistindo a gente? Qual o momento, né? Quando recalcular tudo isso? Eu fiz isso. Olha aqui, eu criei essa fórmula. Pergunta agora, que fase que você está? É isso que eu fiz. Eu materializei algo que não dava. Você fala, aí, Renato, eu tenho que me encontrar. Está aqui, investe nisso. Renato, eu já me encontrei. Investe na segunda parte, vai absorver conhecimento técnico. Eu já me encontrei, eu já absorvi o conhecimento técnico. Agora você vai estudar marketing. Para quê? Para você ser visto. É isso. Então, qualquer um, nesse momento, já pode ver onde é que está e começar a fazer agora algo para mudar. Agora, se você for que nem eu era, eu não sabia a primeira fase, não sabia a segunda, eu ia fazendo. Aí a mudança não é profunda, aí a mudança é superficial, ela não atinge verdadeiramente resultado. Eu adoro pagode, mas deixa a vida me levar, a vida leva eu, é bacana com o Zeca. Comigo não deu certo. Né? Para ele funcionou, para mim não deu certo. Olha, para mim deu, mas levou mais tempo. Chegando agora ao fim, né, desse nosso papo maravilhoso, vamos deixar aqui uma reflexão para os nossos ouvintes, né, Natália? A gente trouxe aqui uma frase de um poema da obra Quase, da Sarah Westphal. A vida impõe adaptação, olhar atento e desejo de continuar vivendo e não apenas existindo. A escolha é apenas sua. Se você gostou desse nosso episódio e esteve até aqui com a gente, faça um print, publique no seu Instagram com a hashtag que está aqui na nossa tela, Trajetória Profissional, e marque os nossos perfis. Até o final de dezembro de 2023, vamos sortear para os nossos ouvintes mais uma caneca, porque no episódio anterior sorteamos uma, como essa aqui, que usamos aqui.
Aproveita para nos enviar seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, porque nós queremos ouvir todo mundo que está aí em casa e que quer falar conosco. Isso tudo que nós vivemos aqui hoje é o que esse podcast se propõe. É ter um espaço para a gente trazer esse tipo de debate. A gente acha que a advocacia está muito carente, e não só a advocacia, na verdade, todas as profissões. O nosso Brasil precisa de gente para debater esse tipo de coisa. E a gente está muito feliz que hoje a gente tenha feito esse debate com você, professor Renato. Nossa, obrigado. Foi maravilhoso. Mas, assim, eu não poderia deixar de dizer, porque eu gosto da fala também, assim, estou lisonjeada de o senhor ter tão humildemente, carinhosamente, vocês não têm ideia do quanto ele foi generoso conosco, aceitou de pronto vir aqui conversar com a gente, assim, o nosso copo está vazio e agora está transbordando o seu conhecimento, a sua paixão, a sua verdadeira motivação é encantadora e tenha certeza que já impactou. E sempre que o senhor precisar, sempre, o nosso espaço está aberto. Ai, nossa, Sempre, aí ganhei o dia, a noite, a madrugada, né? Vai ver que alguém assistiu de madrugada, perdeu o sono. Legal. E aí eu vou fazer até o seguinte com vocês, tá? O Pelo Exposto podcast. Isso. Adorei essa logomarca, achei chique, né? Achei elegante e ao mesmo tempo despojado. Né? Aquele tipo de microfone ali, ele é diferente. Então, é meio tube checker, alguma coisa assim. Eu queria fazer o seguinte, eu não sei quando é que vai estar sendo exibido o podcast, mas eu tenho o meu evento no final do ano, que é esse evento Recalculando, onde a gente faz, na prática, isso que a gente conversou hoje. Uma oportunidade incrível. E aí você já começa logo tomando uma porrada, porque quando você entra lá, eu pergunto assim, onde você quer chegar daqui a 3 anos? Onde é que vocês querem chegar daqui a 3 anos com esse podcast? Não precisa responder, não. A gente vai ter que refletir. O dia que você responde essa primeira pergunta, você estabelece um caminho para seguir. Um lugar para estar, né? Mas isso, exatamente, um lugar para estar. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque se você não responder essa pergunta, de novo, você pode ir para qualquer lugar. Só que você tem que responder em concreto. Eu quero, no caso de um advogado, né? Eu quero ter o meu escritório de advocacia e ele vai ser físico, não vai ser online, ou não. Ou eu vou trabalhar de home office para estar perto da minha família, ou eu vou trabalhar, sabe? Cada ser humano tem um desejo. Mas, assim, daqui a 3 anos, eu quero ter o meu escritório. Vamos supor, eu quero ter o meu escritório. Aí eu pergunto para você, onde? Em Madureira. Ok, então você quer ter um escritório em Madureira? Quantas pessoas trabalhando para você? Nossa. Não, eu não quero ninguém trabalhando, não, até porque eu tenho problema de delegar, não sei o quê. Tá bom, quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 20 mil reais. Tá bom. Você tendo gente trabalhando, você vai ter que ter um esforço para ganhar 20 mil. Não tendo gente trabalhando, você já tem um outro nível de esforço. Ok, como é que você ganha 20 mil? Cara, então você vai falar assim, eu quero estar trabalhando em Madureira, num escritório, no prédio tal, ganhando 20 mil reais, advogando para. Aí você começa a pensar também, como é que eu faço para ganhar 20 mil reais de forma fixa? Eu tenho 10 mil soluções para isso. Se a gente não mentalizar o que é, dificilmente vai alcançar. Como é que você vai ter? Exatamente. Você atinge essa... Imaginar o destino para descobrir a estrada, né? Exatamente. Se você não pensar nisso, você não vai ter esforços para chegar até ali. E vai se desanimar na primeira pedrinha que aparecer. Exatamente, exatamente. E aí você vai, caminha, e tem um exercício que eu faço lá no evento que é assim, você vai escrever uma carta para você daqui a um ano. Ai, que legal. Agradecendo as coisas que aconteceram. Gente, uma oportunidade incrível. Cara, aí 2 e 3 de dezembro. quando chega, 90% das pessoas atingiram aquilo que escreveram. É tão forte quando você escreve, a sinapse que produz no teu cérebro e o esforço que você coloca ali, 90% das pessoas conseguem. Aí você fala, e os 10%? Descobre o que elas fizeram de errado. Porque aí você pergunta, você chegou? Não. O que você não fez? Pô, Renato, eu não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso. O quanto que você quer chegar? Quero tanto chegar até ali. Então faz. É isso aí. Ou então a pessoa Recalculando, simplesmente descobre... Isso aqui é recalcular. Ou então a pessoa simplesmente descobre que aquilo que ela queria era uma vontade, não era um desejo. Eu tenho um grande amigo... A quantidade de energia que você coloca também na realização de um desejo é completamente diferente. É diferente. É uma simples vontade. Cara, tem um amigão meu, querido amigo. Não vou falar o nome aqui, porque senão eu vou estar expondo. Mas ele falou assim, o sonho da minha vida
era conseguir dinheiro para comprar um veleiro e viajar ao redor do planeta. Falei, caraca, bacana, hein? Show, gostei. Tá bom, se você tem isso como objetivo, eu sigo um monte de gente que faz isso. Por exemplo, tem um site que chama Sailing Around the World. O cara largou tudo, foi morar na Europa, faz vídeos dele. Ah, hoje eu estou na Córcega, hoje eu estou não sei aonde, agora eu estou indo para a Croácia. E faz vídeos para quem quer fazer isso. E hoje eles vivem disso. É mesmo, galera. E hoje eles vivem disso. O Beto e a Thaís, são meus queridos amigos. Aí tá bom, esse meu amigo falou que queria fazer isso, o que eu fiz? Ele comprou os ingressos do Bolt Show e me levou. E eu fui com ele. No dia seguinte, eu virei para ele e falei assim, vamos velejar? Arrumei um veleiro para velejar. Vamos, porque se esse é teu sonho, vamos fazer. E ele, Renato, dá não. Eu falei, por quê? Estou enjoadão, estou tomando Vonal agora que eu estou vomitando e agora também vou botar um Vertix, porque eu estou de voo labirinto. Falei, por quê? Aí ele, porque eu enjoei ontem. Eu falei, não, pera. Volta. Peraí, nós fomos no salão. nem Nós fomos no salão, que é um bem imóvel. Tu enjoou? Ele, Em terra. enjoei. Em terra. Ele falou, é. Eu falei, acho melhor você repensar seus sonhos. Lógico. Eu acho que também naquela hora... Utopia, no caso. A sua utopia, porque ele dizia, esse é meu sonho. Talvez naquele momento, quando eu falei isso para ele, ele notou que aquilo não era um desejo Mas ardente. também isso é bom. Sim, Isso é válido. Mas porque ele passa a percorrer o que é atingível dentro dele, da você lembra dos realidade. 10% que não atingiram? Muitos deles simplesmente descobriram que não era por ali. É isso aí. Eles estavam fazendo a coisa errada. Eu tive o exercício de uma menina que queria fervorosamente ser juíza. Não passou no primeiro concurso, não passou no segundo, não passou no terceiro. E aí eu fiz um exercício com ela dizendo assim, de 0 a 10, me diz o quanto que você quer ser juíza. Ela falou, 8. Aí eu por dentro, a arte do coach, não julgar. Você não pode julgar. Aí eu falei, mas me diz uma coisa, e se você fosse delegada de polícia? Aí ela falou assim, 5. E advogada? 3. E defensora pública? Ela falou, 10. E sabe quando o olho transborda? Quando ela falou, ela fez... Aí teve a crise de choro, foi um insight. E ela conseguiu. Olha, que coisa louca. Que coisa louca. Mas, sabe como é que... Viu como é que é simples, às vezes? Mas você tem que ter as ferramentas. Isso que eu fiz é uma ferramenta que a gente chama de 0 a 10. É uma ferramenta que você faz para poder ajudar a pessoa a se encontrar. São várias ferramentas que nós temos. Essa é uma delas. E aí, o que eu vou fazer, senão esse podcast não acaba? Eu vou fazer o seguinte... As pessoas que quiserem fazer esse evento Recalculando e que vierem pelo exposto, é que eu não posso prometer, porque é o seguinte, eu tenho uma lotação no lugar desse evento. Perfeito. É presencial o É evento. presencial. As pessoas que assistirem e entrarem no meu Instagram, tem a bio, né? Tem a bio. Aí lá, quando você clicar na bio, tem todos os treinamentos que eu dou, mas tem um que chama Recalculando. Quem entrar ali no link do Recalculando, tem a área cupom de desconto. Eu vou dar 50% de desconto para quem for até lá e escrever OAB. Somos advogados? Então é só escrever OAB. Você vai ter 50% de desconto. Se você não conseguir concluir a transação, é porque já lotou. Sim. É porque já lotou e normalmente lota. Mas se você conseguir chegar até o fim, colocar o código OAB e conseguir, não é à toa. Não. E vai ser um prazer estar com vocês recalculando. É uma oportunidade incrível, né? Não dá para perder. Um desconto desse, muito obrigada. E com essas palavras, que com certeza o evento é sensacional. Se aqui para nós já foi... Você imagina 2 dias em imersão. É. As pessoas saem transformadas. E eu ainda falo o seguinte, se você for no treinamento e você não sair transformado no segundo dia, nem olha para mim. Entra no mesmo botão que você comprou e fala, devolver, porque direito do consumidor é assim. Você pode se arrepender e sai Só procuraremos né? especialistas. Você aperta o botão e fala assim, eu quero de volta e recebe. Porque eu tenho certeza, a história do Diogo, lá vocês vão assistir pelo menos 20, naquele dia. Mas se a gente for contar toda a história do Recalculando... Só 100, 200 vamos pessoas deixar lá. para os ouvintes, então, é dia 2 e 3 de dezembro de 2023, aqui no Rio de Janeiro. Isso, sempre acontece no meio do ano e no final do ano. Então, de repente, Renato, não deu, não tinha vaga. No dia Ano que seguinte, vem... no dia 4, já vai aparecer quando vai ser o de julho. Perfeito. E quando vai ser o de dezembro. Porque o que acontece? Quando chega no segundo dia do evento, eu já abro as inscrições para o próximo. E aí já quase lota. Nossa, Que gente. todo mundo vai.
Porque tem uma aluna que ela já foi desde o primeiro, assim, são muitos anos fazendo isso. 18 de agosto de 2018. E aí eu falo, Thaís, eu não tenho mais nada para te falar. É claro que sempre a gente tem coisa nova, você já conhece até minhas piadas. Ela, Renato, eu preciso vir aqui para ver essas pessoas e tomar gás e aguentar mais 6 meses. Olha que legal. Entendeu? É Que isso. bacana. Professor, Oi? Não. Você tem uma ideia, velho. Eu começou para advogada. Aí aparecia a advogada e falava, meu marido é dentista, eu posso levar? Tem um cara que é dentista, tem vendedor, tem agrônomo, tem gente que trabalha com podcast, tem gente que faz marketing digital. Né? Hã? Não vai falar de direito. Não, eu falo. Permeia, é o pano de fundo. Isso, por exemplo, você veio, treinou comigo e deu certo e hoje está ganhando muita grana na tua área. Aí eu viro e falo assim, vai lá e em 15 minutos diz o que você fez. Só que você tem que abrir o jogo, porque quando você der esse fruto e alguém colher, Deus vai ver e você vai estar congruente à espiral do bem que a gente chama. Legal. Só que eu boto 20 para subir e falar. E aí você vai e fala, porra, isso aqui é congruente comigo. E acaba com a desculpinha. O que é a desculpinha? Eu já tenho 30 anos de formado. Aí aparece uma senhora, tipo, eu estava ali agora, Lene, eu tenho 68 anos, eu comecei há 2 anos atrás e esse ano eu consegui comprar meu carro zero. Aí você pega o cara, eu tenho 40 anos de profissão. Aí chegou, olha, eu era delegado de polícia, me aposentei, resolvi recomeçar. Aí o outro fala assim, eu tenho 30 anos, mas eu precisava me redesenhar. Ou seja, aí essas muletas vão caindo todas. Vão caindo todas. Aí teve um cara que fala assim, eu moro em Cuiabá, ele mora em Cuiabá, e ele, no 9º período, conseguiu comprar a casa própria. Aí o cara que está assim, eu acabei de me formar. Não, eu já tenho muito tempo de formado. As muletas vão sendo derrubadas. Entendeu? Eu ensinei uma técnica de marketing jurídico, ele foi no escritório de advocacia, adotou no escritório, os clientes começaram a chegar para o escritório e ele topou só de dividir. Que sensacional. Tiago, um abraço para você, Tiago, se estiver assistindo. Olha isso. Não vou ficar fazendo podcast. Não dá. Imperdível. Porra, tem uma menina que eu ensinei a fazer leilão extrajudicial. Como arrematar imóveis com leilão extrajudicial. Aí eu ensinei. Ano passado, ela arrematou 23 imóveis. Aí eu falei, nossa, tu tá com dinheiro. Não, arrematei com dinheiro dos clientes que eu cooptei, fiz grupos e eles investiram. Nossa. Quer dizer, ela já encontrou uma nova solução. Olha que bacana. Quer dizer, como as coisas abrem. As barreiras vão... Aí eu falei, e você não investe, não? Eu falo, claro, a minha cota é pelo meu trabalho. Então, no final de tantos grupos, eu acabo ganhando um imóvel pelo meu trabalho. Claro. E aí eu compro e eu vou fazendo a coisa acontecer. Aí teve uma outra que, aliás, é a mesma pessoa, que eu não queria, senão a pessoa pode matar aí a charada. Ela me procurou porque ela era diretora jurídica de uma multinacional. Tudo que você quer ser, às vezes, um dia, né? Eu queria ser diretor jurídico, ganhando muito bem, com participação de lucros, não sei o quê. Para quê? Eu quero sair. Eu quero ter o meu escritório. Aí, do outro lado, você tem a pessoa que queria chegar ali, chegou. Aí teve um que foi bonitinho pra caramba, ele falou assim, eu quero casar. Casou. Casou. Objetivo atingido com sucesso. Casou. É muito legal. Recalculando. É a arte de fazer coisas. Você vai lá e aprende a fazer coisas que você quer de verdade. Coisas que você quer de verdade. Arte de conectar, né? Conectar também. Se conectar também, né? Se conectar, sim. É isso. Imprescindível. É isso. Porque você consegue realizar coisas. Tipo, se você quer falar inglês, então faz só isso. Faz isso, até conseguir. Consegui, tá. Eu fui estabelecendo metas e eu fui fazendo coisas, cara. Fazendo coisas, assim, sabe? Caralho, consegui isso aqui, agora consegui isso, agora consegui aquilo. E as pequenas vitórias trazem isso, Nossa né? Senhora! Nossa Senhora! Eu botei na cabeça... Tem que ter o olhar aberto para ver também. Porque tem gente que se cobra tanto que, às vezes, no caminho nem percebe as vitórias que está sofrendo, que está conseguindo. Isso é importante. Aí a arte do grupo. É importante você fazer parte do grupo. Porque tem gente que é meio uruca mesmo. Como é que você tá? Já viu gente que faz assim? Gente que é pesada, né? Mas assim, e aí, tudo bem? Não, tá não. Né? Tem uns caras que são assim, eu não gosto de gente assim, não. Não gosto muito, não. Até mesmo para identificar e saber que essa não é a minha pegada. Não é a minha pegada. De novo, ao papo de coach. Você é o resumo das 5 pessoas que você mais anda. Você é o resumo. É papo de coach? Caguei. Faz isso, dá uma olhadinha quem está ao teu redor, você vai ver que você é exatamente isso. A primeira vez que eu fiz essa pergunta, eu olhei e falei,
Eita, Ferrou. porra, mas tá ruim. E aí, não andava. Eu tinha pessoas incríveis, porque assim, os vampiros, eles são incríveis. São. Porque eles têm uma camuflagem. Você não tem o filho da puta, o cara que é o 171, chato. Não, eles são Não, ótimos. eles são Encantadores. sedutores, eles estão ali, tá, não sei o quê. Aí eles vão chegando, eles têm que ter uma camuflagem, uma estratégia. Quando eu olhei, eu falei, cara, assim, não eram pessoas do mal, mas eram pessoas que não atingiam os objetivos que eu queria atingir. Isso, às vezes, cara, não devia falar isso, mas eu vou falar. Eu estava entrando, eu contei essa história e tal, não sei o quê, quando tem tempo, conto isso com profundidade. Eu estava entrando ali na estação da Carioca, veio uma aluna, falou, professor! Aliás, se tu me vê, vem e fala, professor, quero fazer foto, te abraçar. Vai, toma café comigo, eu pago almoço. Aí tá bom, ela, professor. Eu falei, o que foi? Obrigado. Aí eu falei, o quê? Eu assisti aquilo que você falou. Porque eu falo assim, que tem gente que é porta, tem gente que é ponte e tem gente que é âncora. Tem gente que é porta, porra, bateu ali na frente, você não consegue. Tem gente que é ponte, te leva para um determinado lugar. E tem gente que é âncora, que aí eu falo que tu tem que soltar. Olha, você falou, você ia falando e aquilo entrando na minha cabeça, eu ia te ouvindo, não pensei 2 vezes aquela porra daquela âncora. Cheguei em casa, acabei com o meu casamento de 32 anos. Eu falei, não, pô, não foi isso que eu disse. Não foi isso. Ela, muito obrigado. Eu falei, não, muito obrigado, não. O casamento, pelo amor de Deus, volta lá. Eu faço casamento, às vezes o nego me chama pra fazer casamento. Porra, eu uno, eu não separo. Aí tá, não sei o quê. Aí, ela pra mim, e foi a melhor coisa que aconteceu. Aí, cara, quando passou o impacto da porrada, olha o que ela me disse. Ela estava tentando o exame de ordem há 9 exames. Nossa. Gente, tem que ter. Quer dizer, ela tentou mais passar na prova do que fez tempo de faculdade, É. né? Claro. Que são Eu não 3, sei, ah, não, 3 são anos. quantos É, anos? porque Quantos por tem ano? 3 concursos por ano, então 3 anos ela estava tentando. Eu falei, e aí? Aí eu separei. E agora? Passei. Cara, às vezes tem coisas internas que a gente não vê. A gente até acha que a pessoa tá te dando força, porque tem gente que está bem camuflado, mas tem gente que é âncora mesmo. Tem gente que a tua vida não anda. E podem ser pessoas que você ama, cara. Porque aquilo, às vezes, é o melhor para ela, não para você. A pior coisa que tem no mundo é quando alguém fala assim, quer tratar os outros, todo mundo, você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é de uma burrice. Mas isso é de uma burrice. Você bebe? Você bebe? Por acaso, bebo muito pouco. Eu bebo muito, eu bebo muito. Se eu desse a mesma quantidade de bebida que eu bebo para você, você estava morta. Com certeza. E se você desse a sua quantidade de bebida para mim, eu ia falar, pronto, me chamaram na festa de camelo. Eu sou Flamengo, imagina que você fala para mim que o Vasco vai ser campeão. Não, eu tenho que te tratar do jeito que você quer ser tratada, que você tem que ser tratada. Entendeu? Cara, e isso é muito desbravador, é muito diferente. Você tem que tratar o outro do jeito que a pessoa nasceu para ser tratada. E aí o que acontece? Às vezes, a mãe da gente, o pai da gente, as pessoas que amam, o marido da gente, estão querendo que a gente viva a vida deles. Nos preservando até, né? É. Uma mãe que não quer que o filho saia de casa, Não, enfim. é aquela coisa que assim, eu sempre tive o sonho da minha filha ser juíza. Mas a criança não nasceu para ser juíza. Ou então eu olhei nos seus olhos, você nasceu para ser médica, só que a mulher não pode ver sangue. Não pode ver o barco que Não pode enjoa. ver o barco que enjoa. O que você está fazendo? Você está vivendo a vida de quem te ama. A pessoa não está fazendo por mal, não. É isso que eu Não, queria de forma deixar muito alguma. claro. Às vezes as pessoas não fazem por mal, mas aquilo não é a vida que você escolheu e tem que viver. Para de viver a vida do outro. Ou a vida que escolheram para você, né? Ou a vida que escolheram para você. Exatamente. Recalcula. É. Professor, Uma não tenho honra, como uma dizer honra. O quanto Quero estamos aqui. orgulhosas. De Uma verdade. honra, uma grande Muito honra. agradecidas, imensamente. Eu poderia ficar falando Nosso espaço será sempre o seu. Mas a gente Obrigado. pode marcar vários. Pode só chamar. Vou fazer que nem o Naldo, é só me chamar que eu vou. Gente, espero que vocês curtam muito. Foi um prazer imenso e espero em breve estarmos de volta com o professor Renato. Só chamar que eu vou. Até muito breve.